A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, o cenário está todo montado. O cenário já está todo montado. Só não vê quem realmente não quer. A situação que o mundo está passando é lamentável. É o cenário perfeito para o sistema da besta, do antimachia, do homem do pecado, do filho da perdição, rei de rosto duro. Mas, infelizmente, quando nós fala, algumas pessoas estão mais atrás de ouvir palavras bonitas e bem verbalizada, né? Verbalizada, e não presta atenção para o que a gente traz aqui nesse humilde canal. Nós sempre está sujeito a erro. Todo ser humano está sujeito a erros. Mas o que a gente vê hoje é algo que não tem explicação. Não tem explicação. A Bíblia hebraica, ela diz aqui em Apocalipse 13, versículo 3, olha o que diz a Bíblia hebraica. E uma das suas cabeças, da besta, parecia ter sofrido um ferimento fatal, mas o ferimento fatal foi curado, e o mundo todo, maravilhado, seguiu a besta. Essa tradução aqui é da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica diz isso. E uma das suas cabeças, da besta, parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, e o mundo todo, maravilhado, seguiu a besta. Agora, olha o que diz a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma visão, uma interpretação mais robusta. Olha o que ela diz aqui no mesmo versículo, no capítulo 13 e o versículo de número 3. Olha o que diz. E uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta. Essa aqui é uma versão da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia João Ferreira de Almeida, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 3, diz assim: E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia nos revela claramente que lá em Daniel, diz que o inimigo, o adversário, ele iria surgir, né? Ele iria surgir. Lá em Daniel diz que ele iria surgir com pouca gente, né? Ele ia surgir com pouca gente. E diz que ele ia surgir também por meio do engano. Por meio do engano. Agora vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. A gente tem por direito de meditar. A gente tem por direito de pesquisar. A gente não pode sair por aí comendo qualquer coisa. A gente tem que pesquisar dentro dos originais, tanto do hebraico
como buscar no grego, né? Vamos entender aqui uma coisa. Observe que se a gente analisar que o adversário vai subir por meio do engano, o profeta Isaías, há 740 anos antes de Cristo, ele diz que ia chegar uma época em que o mal seria tratado como bem e o bem seria tratado como mal. Ai das pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal. Apostataria alguns, quando ele fala uma carta pastoral para Timóteo, apostataria alguns, né? Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Olha o que está acontecendo no mundo hoje. O mundo, ele está vivendo numa época em que as pessoas, ela protege mais. Não estou mandando ninguém fazer isso, mas ela protege mais um animal do que um ser humano. Ela protege mais um animal do que um ser humano. Às vezes a pessoa sofre um acidente, em vez das pessoas ali socorrer, chamar o bombeiro, né? As pessoas estão fazendo vídeo para postar na internet. Então olha como é que está. O mundo hoje. O mal as pessoas estão chamando de bem e o bem as pessoas estão chamando de mal. Aí surge no cenário mundial um magnata, vamos dizer assim, né? Que diz que é a favor da família, que diz que é a favor dos princípios e valores, que diz que é a favor da liberdade. O mundo está passando por um caos. Não tem como nós negar isso. O mundo está passando por um caos. O mundo está de ponta cabeça. Não tem como nós negar isso. Isso é verídico, isso é verdade. Aí surge um salvador da pátria. Só que para esse salvador da pátria voltar à atividade, voltar ao poder, voltar ao cenário, é preciso que o mundo esteja gemendo, né? Observe que lá, em 1 Samuel, quando o povo quer um rei, o povo está almejando um rei, querendo um rei, né? O povo está querendo um rei e escolhe quem? Escolhe Saul. O próprio Criador revela ali para aquele povo o que era que o rei ia fazer com eles. E mesmo assim, eles diz que queria um rei para ser igual às outras nações. Beleza. O que é que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje o mundo gemendo, o povo gemendo de forma terrível e precisa de um salvador da pátria. Só que esse salvador da pátria, ele é a favor dos princípios, ele é a favor dos valores. E esse salvador da pátria, ele é a favor dos princípios e valores. Aí, alguns tempos atrás, quando o ex-presidente dos Estados Unidos estava no comando, ele disse se o Jared, o genro dele, não trouxesse a paz para o Oriente Próspero, ninguém mais faria. O Donald Trump disse que se o genro dele, o Jared, não trouxesse a paz para o Oriente Médio, ninguém mais faria. Só que quando o Trump estava no poder, ele tirou a embaixada de Tel Aviv e levou para Jerusalém. Ele tirou lá de Tel Aviv e levou para Jerusalém. A embaixada lá em Jerusalém, observe que logo em seguida o povo de Israel, junto com as suas autoridades, criaram uma moeda com a imagem de Trump e a imagem de quem? De Ciro, o persa. Ora, só dele tirar a embaixada de Tel Aviv e levar para Jerusalém, ele é homenageado com uma moeda. A moeda tem a face de Trump e a face de Ciro, o persa. Aí ele vem dar uma declaração dizendo que se Jared não conseguisse trazer a paz, ninguém mais conseguiria. Agora você notou
que a besta do Apocalipse, capítulo 13, a primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, a besta que subiu da terra, entendeu? A besta que subiu da terra, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Observe que essa besta, ela sofre um golpe mortal. Mas o golpe mortal foi curada. Ela sofre um atentado mortal na cabeça. Mas essa ferida mortal foi curada. O mundo inteiro, a terra inteira se maravilha após este acontecimento. Observe que essa cabeça que sofre a ferida mortal foi curada. Vão homenageá-lo, vão engrandecê-lo, vão fazer uma imagem para essa pessoa que sofreu a ferida mortal. Vão fazer uma imagem para ela. No capítulo 13 de Apocalipse, do verso 11 diante, a besta que sobe da terra, que tem 2 chifres, poder político e poder religioso. Observe que no verso 12 diz, exerce todo o poder da primeira besta, aqui é a segunda besta, na sua presença. Na presença de quem? Da primeira besta. E que faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Qual a primeira besta? Aquela que recebeu a chaga mortal e foi curada. Irmãos, o cenário que nós estamos vendo hoje no mundo aponta claramente para Donald Trump e Jared e aquela cúpula de Israel como um cenário perfeito para ser revelado o homem do pecado. Observe, o mundo está gemendo. O mundo está gemendo. E agora qual é a visão que o mundo vai ter desse ato? Para uma parte, vai intitular como manipulação, como falcatrua. Mas para a maioria, vai adorá-lo, vai reverenciá-lo, vai enaltecer ele, engrandecer. E pelos sinais que as Escrituras está mostrando, é um sinal perfeito, irmãos. É um sinal bem claro. Ora, se ele diz que ninguém mais, se o genro dele não conseguisse trazer a paz para o Oriente Médio, ninguém mais conseguiria. Se ele traz a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ele é homenageado com uma moeda que tem a sua figura, a sua imagem e a imagem de Trump. Agora, imagina em um acontecimento desse, um atentado desse, onde ele sofre um atentado na cabeça, fatal, e tem um livramento. Imagina agora como é que vai ser ovacionado este homem no mundo. Imagina como é que vai ser agora adorado, idolatrado esse cidadão no mundo. Aí eu digo para vocês, o engano está aí. Se isso realmente acontecer, o que eu estou pensando e raciocinando, será o maior engano que a gente já pôde ver
na face da terra, se isso acontecer. Por quê? Porque diz ele que é defensor da liberdade. Diz ele que é causador, né, defensor dos princípios e valores. E ocorre algo ao contrário, será o maior engano. E a Bíblia nos revela que o inimigo vai subir por meio do engano. Infelizmente, algumas pessoas não atentam para isso. E não olha que nós estamos entrando na última semana de Daniel. Nós já estamos perto do acordo, irmão. Nós já estamos perto. Então, irmãos, o que eu queria falar é isso. O mundo inteiro está gemendo. A situação está cada vez mais pior. Mas o mundo clama por quê? Paz e segurança. Paz e segurança. O mundo clama por liberdade. O mundo quer essas coisas. E com esse cenário agora aí, essa ferida mortal foi curado. Essa pessoa será ovacionado, exaltado. Só que tem um porém. A besta que tem 2 chifres, ela vai enaltecer aquela cabeça que recebeu a ferida mortal e foi curada.